Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16. Cadê sua espada? Suas armas. A palavra do Senhor diz assim, acharam? Amém? Caim mata Abel. Aí o tema diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Diga, terra de Nod, a leste do Éden. Pai, eu quero apresentar essa palavra diante do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo novo, Senhor, não temos dúvida disso. E que o Senhor esteja cultivando isso no nosso coração. Que vale a pena se relacionar, vale a pena tratar bem as pessoas, vale a pena pagar um preço pelas pessoas. Que o Senhor nessa noite possa falar profundamente ao nosso coração. E se porventura, Deus, nessa noite existam pessoas aqui cujas pessoas estão com relacionamentos quebrados, desfeitos, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha agir e que o Senhor venha consertar nessa noite. Essa é a minha oração, Deus, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 4, que a gente vai estar discorrendo durante toda essa palavra. Querido, diga para o seu irmão o tema dessa mensagem. Aprendendo a desenvolver relacionamentos saudáveis. Você tem amigos? Muitos? Como é bom a gente ter amigos, não é verdade, irmãos? Como é bom a gente se relacionar. Como é bom a gente ter alguém com quem a gente pode contar, não é verdade? Sabe por quê, queridos? Deus é um Deus de relacionamentos. Deus ama se relacionar. Deus, Ele se move por relacionamentos. Deus, Ele deseja se relacionar comigo e com você. Isso é um privilégio. E nessa história a gente pode ver que desde o começo da história, nós vemos sempre um Deus agindo dessa maneira, tentando se relacionar com o homem. E muitas vezes esse homem pisando na bola, e Deus sempre agindo com a sua misericórdia. Deus sempre agindo, dando ao homem chances, oportunidades ao homem. E nós vemos nesse texto exatamente assim. Deus percebeu que Caim ia fazer uma besteira. E Deus foi lá e começou a falar com Caim. Mas de repente, queridos, Caim não ouviu a voz de Deus.
E Caim matou o seu irmão. Caim não se arrependeu. E a Bíblia diz que um pecado, um abismo, chama outro abismo. E foi então que vieram várias sentenças sobre a vida de Caim. E ele foi habitar na terra de Nod. E a gente vai estar falando um pouquinho da terra de Nod nessa noite. Aqui, nesse texto, narra o primeiro homicídio da Bíblia. Aliás, o primeiro homicídio da face da terra, irmãos. O primeiro homicídio, o primeiro ato de violência da face da terra. A gente pode ver que Caim e Abel eram irmãos. Eram amigos, eram companheiros. Eles tinham tudo, irmãos, para viver bem, sim ou não? Eles tinham tudo para se relacionar, afinal de contas eram só eles que haviam na terra. Não é verdade? Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Caim não suportou, irmãos, ver Abel crescer. Caim não suportou ver Abel rompendo, ver Abel desfrutando de bênçãos de Deus. Ele não suportou aquilo. Ele não suportou ver o seu irmão sendo destacado, sendo aceito. E ele não. Sabe, amados, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não sei se você tem a consciência e a visão do que é ser um corpo de Cristo. Sabe, de alguém que tem que estar perto. Eu não posso andar, dizer que eu não quero andar. A minha boca não quer estar perto do nariz. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Porque nós somos um corpo, eu sou um corpo. Uma pessoa, e eu não posso dizer para o meu nariz, eu não quero andar com a orelha. Não é verdade? Mas todas as vezes, irmãos, que eu não aceito meu irmão, que eu critico meu irmão, eu estou dizendo assim para ele, eu não quero andar com você. Eu não faço questão da tua presença comigo. Eu não faço questão. Porque, irmãos, essa palavra agora, hoje é o pré-koinonia, e koinonia significa comunhão. Significa estar junto. E eu estava preparando uma outra palavra, mas essa palavra veio muito forte ao meu coração. Deus pediu que eu compartilhasse com você nessa noite. Porque para a gente construir relacionamentos saudáveis, irmãos, nós precisamos respeitar as pessoas. Aceitar as pessoas exatamente do jeito que elas são. E às vezes é difícil isso. A gente gosta muito quando a gente vai numa loja, a gente gosta muito de pedir desconto. Não é? Quem gosta aqui de receber desconto quando vai comprar alguma coisa? Todo mundo gosta, não é verdade? E você gosta de dar desconto? Você gosta de dar desconto? Não, né? Não vão me pedir desconto hoje por koinonia que eu não vou dar. Mas a grande verdade, queridos, é que nós queremos que as pessoas deem descontos para nós, mas nós não queremos dar desconto para as pessoas. Né? Às vezes as pessoas erram, as pessoas nos magoam, nos machucam e nós não queremos dar descontos a ela. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes é o temperamento que aquela pessoa precisa ser mais tratada. E nós precisamos aprender a olhar para essa pessoa e dizer, meu irmão não está bem, eu vou orar por ele. Talvez por isso ele falou assim comigo. Talvez dessa forma, por causa disso, ele me tratou mal. Então nós precisamos aprender a dar descontos. Sabe, queridos, Caim, ele viveu ali naquele jardim, ele estava ali ao leste do Éden, a Bíblia diz. E ele estava bem, ele estava vivendo bem ali, com todo mundo, com a sua família, com a sua casa. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Ele começou a nutrir um sentimento, quando ele não deu o melhor para Deus, ele começou a nutrir um sentimento de rejeição. Ele começou a nutrir esse sentimento de que o irmão era melhor do que ele. Sabe, queridos, Deus ele não faz acepção de pessoas. Não é porque você se entrega mais para Deus que Deus vai te amar mais. Isso não é verdade. Deus ama todos de maneira igual. Mas ele começou a nutrir esse sentimento. E quantas pessoas às vezes estão no nosso meio, estão no corpo de Cristo, estão se sentindo dessa maneira, inferiores, incapazes, estão se sentindo um nada. Ontem mesmo no CRO a gente compartilhou uma experiência de uma jovem que havia mandado uma mensagem que ela disse, parece que eu estou no meio de muita gente, mas eu não tenho ninguém. Quantas pessoas nós atendemos sempre nos gabinetes que não estão bem, dentro das igrejas,
pessoas que se sentem sozinhas. E esse é um ano que a gente está querendo viver essa revolução do amor, da gente se importar com o outro, da gente poder dizer, olhar nos olhos e dizer, você é especial, você é amado, você é amada. Vira para o seu irmão e diga isso, você é amado, você é amada. Sabe por quê, queridos, você é especial? Simplesmente por uma simples coisa, porque o Espírito Santo se move em você. Posso ouvir amém? Bata no seu peito e diga assim, o Espírito Santo se move em mim, e por isso eu tenho valor. Então você não precisa se sentir um ninguém, um nada, achando que as pessoas não vão te dar atenção ou não te dão atenção. Você tem um valor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. A gente costuma dizer assim, ninguém é insubstituível. Isso não é verdade, irmãos. Eu estava pensando nessa frase que a gente fala muito. Ninguém é insubstituível. Eu quero te dizer algo nessa noite. As pessoas podem não ser insubstituíveis para as tarefas, mas como pessoas, elas são insubstituíveis. Você sabe por quê? Porque não existe ninguém igual a você. Deus te fez único nessa terra. Pode olhar, você não vai encontrar um nariz igual ao seu. Não é verdade? É verdade, irmãos. Você não é único, não só pelo teu físico, mas por toda a carga emocional, genética, espiritual, emocional que você tem. Você é único. Isso já basta. E isso é suficiente para que você seja insubstituível. E Deus te vê dessa maneira. E eu quero te dizer que essa igreja, que os teus pastores, eles te veem dessa maneira. Você é insubstituível. Diga para o seu irmão isso. E sabe, queridos, um problema mal resolvido na nossa vida, a nível de relacionamento. Um problema mal resolvido pode afetar o nosso destino emocional. Pode afetar, irmãos. Quantas pessoas às vezes saem da igreja porque estão feridas, estão magoadas, não se sentem amadas, não se sentem valorizadas, respeitadas. Então, um problema mal resolvido, uma pessoa que se sente discriminada, afeta a alma dessa pessoa profundamente. Afeta o destino emocional dessa pessoa. É por isso que quando nós tivermos algum problema com alguém, querido, nós precisamos resolver logo. Sabe por quê? A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Adoece o coração. Nós não podemos ter pendências com ninguém, porque isso só vai afetar a nossa vida com Deus, a nossa vida em todos os sentidos. Parece que é um peso, irmãos, que a gente carrega. Essa semana mesmo, eu preparando essa palavra, eu tive uma experiência que Satanás armou para mim. Posso dizer isso para vocês? Armou para mim. E assim, eu fiquei muito ferida, muito magoada com uma pessoa. E depois tudo se resolveu, porque graças a Deus, irmãos, existe algo que eu procurei trabalhar, eu procurei pedir a Deus. Eu decidi ser curada. Então eu quero caminhar debaixo, sabe, dessa missão. Eu posso dizer que é uma missão. Eu decidi ser curada. Então eu não quero estar caminhando com raiva de ninguém, chateado com ninguém. Mas Satanás tentou me afrontar, sabe por quê? Porque eu ia ministrar isso aqui para vocês. E Satanás sabe que Deus é um Deus de relacionamentos. E que Deus te criou para ter relacionamento com as pessoas. E quando a gente não vai bem nos nossos relacionamentos, tudo desestrutura na nossa vida. Tudo desestrutura. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Caim. E é sobre isso que eu quero falar agora. Como construir relacionamentos saudáveis. O porquê que quando a gente não constrói esses relacionamentos saudáveis, o que acontece com a gente? Como é que a gente fica? Como é que eu devo me comportar? Sabe o que aconteceu com Caim, queridos? Ele foi habitar na terra de Nod. Você sabe o que significa Nod? Sabe o que significa Nod? Nod significa mover-se para trás e para frente. É como se a pessoa não saísse do lugar. Ela está se movendo para trás e para frente. Para trás
ir para frente. Significa também vagueação. Significa também isolamento. Significa também exílio. Terra de Nod. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Todas as vezes que nós ferimos as pessoas, nós vamos para a terra de Nod. A terra do isolamento. A terra da vagueação. A terra do para frente e para trás. Você não consegue sair da posição em que você está. Alguém que vai para frente e para trás não sai do lugar. Não é verdade, irmãos? E é exatamente assim quando a gente não está bem com alguém. Quando a gente não se relaciona bem com as pessoas. Nós vamos para a terra de Nod. Foi para onde Caim foi. Após ter matado seu irmão. Estes são os sentimentos de quem vive na terra de Nod. Eu posso dizer assim, espiritualmente falando, que terra de Nod é um estado de alma. É um vazio que a pessoa sente, solidão. Ela está no meio de muita gente, mas ela se sente sozinha. E eu sei que eu estou falando com pessoas que se sentem assim. Talvez você diga para mim, não, pastor, eu estou super bem, eu encaro todo mundo, é muito legal, eu sou uma pessoa de fácil relacionamento. Mas existem pessoas que talvez estejam ao seu lado, que não veem dessa forma, que não se sentem assim. E como a gente está começando o ano e falando dessa revolução de amor, que a gente quer acompanhar as pessoas, que a gente quer valorizar as pessoas, que a gente quer amar as pessoas, que a gente quer incluir as pessoas. Essa palavra ela se aplica muito bem, queridos. Porque eu quero você que se sente assim, que está aqui nessa noite, eu quero que você saiba que você é importante, que você é necessário, que nós precisamos de você. Amém, querido? Então estes são os sentimentos de quem vive na terra de Nod. E você sabe qual foi o grande motivo pelo qual Caim foi morar na terra de Nod? Porque ele matou um relacionamento. Ele matou uma pessoa. Quantas vezes a gente mata as pessoas também que estão perto de nós? Estava conversando com uma pessoa essa semana. E essa pessoa me disse assim, pastor, eu gosto muito de brincar. E eu disse para ela, cuidado com as brincadeiras. Porque existem muitas pessoas no nosso meio que estão feridas por causa de brincadeiras. Não é todo mundo que sabe brincar, irmãos. Não é todo mundo que sabe receber uma brincadeira, porque às vezes a pessoa se sente ofendida, porque a maioria das brincadeiras, se você for analisar, são brincadeiras depreciativas. Não é verdade? É verdade. E todas as brincadeiras, eu não posso te dizer que são todas, mas quase todas, elas têm um fundo de verdade. Você quer dizer algo para a pessoa, você diz num tom de brincadeira, para que seja amenizado. Sim ou não? E isso acaba ferindo as pessoas, porque às vezes é a fraqueza daquela pessoa que você está brincando. Então a gente ouve muito isso. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com as brincadeiras que a gente tira com as pessoas. Mas a grande verdade, queridos, é que a gente precisa muitas vezes matar o Caim de dentro de nós e não Abel, e não os relacionamentos. Sabe o que significa Caim? Significa lança. E essa lança é liberada através de nós, todas as vezes que nós criticamos, que nós maculamos, que nós ferimos as pessoas, que nós perseguimos as pessoas, que nós julgamos as pessoas. Então a gente precisa ter muito cuidado como se relacionar. Meu marido falou semana passada, no CRO, que eu estava fazendo a unha dele, né? E ele abordou muito bem ali aquela analogia. Eu fiz a unha dele. E na última unha, sabe o que aconteceu? Eu não tirei um bife enorme, sangrou, que ele puxou, ele deu um gritão. Eu disse, amor, me perdoa, me perdoa. E ele disse assim, que mesmo a gente amando, a gente corre o risco de magoar. Não é verdade, irmãos? Eu estava ali, fazendo aquilo com amor, com certeza. Mas mesmo assim eu o feri, sem querer. Mas sabe qual é a maior dignidade que nós podemos ter, queridos? É reconhecer e pedir perdão. E hoje vai ser uma noite que você vai sair daqui com o teu coração cheio de amor. Cheio do perdão de Deus, para que você possa liberar para as pessoas. Amém, queridos? Então Caim significa lança. E todas as vezes que nós fazemos isso, que nós ferimos as pessoas, nós estamos lançando algo de ruim para a vida das pessoas. Construir relacionamentos não é fácil, mas é possível.
E nós sempre precisamos aprender a dar a segunda chance. E aí, sabe o que aconteceu no outro dia? Ele deixou eu fazer a unha do pé dele. É verdade, irmãos, e não tirei nenhum bife, viu? Mas a grande verdade é que a gente precisa aprender a dar oportunidades. Vire para o seu irmão e diga assim: sempre me dê oportunidade. Então, queridos, quando a gente não constrói relacionamentos saudáveis, quando a gente fere as pessoas, quando a gente mata as pessoas, ou quando nós não estamos bem com as pessoas, existem consequências que logo são visíveis. E a primeira delas está aí no versículo 6, que eu queria que você acompanhasse comigo. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o teu rosto, o teu semblante? Sabe qual é a primeira consequência? Nós refletimos logo no nosso semblante, que nós não estamos bem. Sim ou não? A Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma. E a Bíblia diz também que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando você não está bem, irmão, logo você denuncia no teu semblante. Não adianta esconder, não. Não adianta botar uma fachada, uma roupagem, né? Que logo, logo vão descobrir. Você pode enganar um dia, 2, uma semana, um mês, mas logo, logo vão descobrir. Vou contar aqui a história do seu João. Quem conhece a história do seu João? Alguns já conhecem, né? Seu João, ele estava desempregado, querendo muito um emprego, chefe de família. Ele estava desesperado, a família passando necessidade. Ele começou a procurar emprego de todo jeito, de todos os lados. E ele implorava para os donos das empresas: por favor, me contrate, eu tenho uma família muito grande, eu estou precisando, eu aceito qualquer coisa. E o dono do circo: mas nós não temos vagas aqui no circo, já está tudo preenchido, nosso quadro de funcionários, e não dá, por favor, eu estou desesperado. Ele implorou. Foi quando o dono do circo disse assim para ele: olha, a nossa maior atração, que era o nosso gorila, morreu semana passada. Se você aceitar se fantasiar de gorila, você está contratado. Ele: fechado. Eu aceito qualquer negócio, eu estou desesperado. E aí ele começou, irmãos, passou a semana toda ensaiando como era ser um gorila. E ainda mais, esse gorila, ele fazia a participação no trapézio. De um lado para o outro, ele começou a ensaiar. De um lado para o outro, de um lado para o outro, no trapézio, ensaiando, treinando. Aí passou uma semana fazendo isso. Chegou no final de semana que o circo iria abrir, aquele espetáculo, e o homem anunciando lá: vai começar agora a nossa maior atração, que é o nosso gorila. E todo mundo aplaudindo, ele vem, né, e entra. E começa o espetáculo, de um lado para o outro, no trapézio. E todo mundo aplaudindo, achando aquilo maravilhoso. De repente, irmãos, ele cai na jaula do leão. E aí ele começa a correr, a ficar desesperado. E o leão começa a correr atrás dele, e todo mundo, achando que aquilo fazia parte do espetáculo, achando tudo bonito. E ele correndo, já se cansando, ele começa a gritar: socorro, socorro. E o leão disse assim para ele: cala a boca, senão a gente perde o emprego. O que essa história tem de engraçada, ela tem de verdade para nós, não é? É que muitas vezes a gente está querendo esconder que a gente está bem, a gente está colocando uma capa, uma fantasia, não de gorila, né? Mas uma fantasia de alegria, uma fantasia de que a gente está bem, quando na verdade não estamos. É por isso, irmãos, que é bom, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Sempre tem amigos, sempre tem alguém com quem você pode contar, alguém que vai te levantar, de verdade, não alguém que vai terminar de te pisar e de te ferir, não, mas alguém que vai te levantar e vai dizer: eu estou com você, eu vou orar por você, você vai sair dessa, vamos mudar esse quadro. Nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos disso. Então nós refletimos logo no nosso semblante que nós não estamos bem. Foi o que aconteceu com Caim. Segunda consequência, está aí no versículo 11. Diz assim: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Sabe, queridos,
Todas as vezes que nós matamos relacionamentos, todas as vezes que nós não procuramos nos relacionar bem com as pessoas, nós perdemos as bênçãos de Deus. Nós perdemos as bênçãos de Deus. Caim aqui foi amaldiçoado, irmãos. E quem é amaldiçoado não recebe as bênçãos de Deus, sim ou não? Perdeu as bênçãos de Deus. Caim, ele foi deserdado, irmãos. Ele foi amaldiçoado. É como se Deus estivesse dizendo para ele, estivesse dando para ele um cartão vermelho. Se você não protege o seu irmão, você vai viver desprotegido. Se você despreza o seu irmão, você vai viver desprezado. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, que o que o homem semear, isso ele colherá. Você quer colher amor? Dê amor. Quer colher sorrisos? Dê sorrisos. Você quer colher relacionamentos? Construa relacionamentos. Você quer colher amizade? Desenvolva amizades. Você quer construir fidelidade? Semeie fidelidade. Sabe, irmãos, o reino é assim. O reino é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. É assim que é o reino de Deus. Isso é tão sério, irmãos, que em Mateus capítulo 5, 23 a 24, eu só vou citar para você, a Bíblia diz que se você for dar a sua oferta no altar, e se o teu irmão tem algo contra você, isso serve para se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai primeiro pedir perdão, depois vem e entrega a sua oferta, para que você seja abençoado. Sabe, irmãos, todas as vezes que a gente vem na frente, entrega a nossa oferta ao Senhor, nós somos abençoados. Ali está acontecendo um estabelecimento de bênçãos sobre nós. Mas se você tem alguma pendência a nível de relacionamentos, você não recebe aquela bênção. Você vê como é sério, como Deus ama relacionamentos? Sabe o que acontece também, uma outra coisa? A Bíblia diz em Mateus 6,14, para que você receba o perdão de Deus, perdoe primeiro. Quantos aqui querem ser perdoados por Deus? Irmãos, todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós desagradamos ao Senhor. Nós receberemos somente o perdão de Deus quando nós aprendemos a perdoar o nosso irmão. Eu queria chamar aqui 7 moças e 7 rapazes. Vou copiar o meu marido hoje. Olha quanta gente bonita. Quantas moças? Tem? Não tem problema não, pode ficar. Alexi. Pode ficar, não tem problema não. E aí vamos fazer o seguinte. Vocês estão numa igreja, vocês são o corpo de Cristo, vocês vivem bem, vocês vão, essa igreja se ama, são irmãos, representam o corpo de Cristo, eles são muito apaixonados um pelo outro, eles dão atenção um para o outro, eles conversam, eles ligam um para o outro, eles se importam um com o outro. Mas de repente, um dia, um rapaz não está bem. E aí ele se aborrece lá, alguém fala alguma coisa para ele, e ele não quer mais saber, e ele se afasta desse corpo de Cristo, e ele sai da igreja. Ele sai da igreja. Quero um voluntário aqui para mim. Quem é um voluntário aqui? Quero um voluntário. Alex, ok. E aí, ele está chateado, ele está triste, e ninguém vai atrás. Essa igreja que se dizia que amava as pessoas, né? Ninguém vai atrás dele, ninguém se importa com ele. E aí a igreja está bem, né? A igreja está bem, está recebendo as bênçãos de Deus. A igreja começa a receber o vinho novo do Senhor, a alegria. E ele começa a receber de Deus. Alex vai ser Deus aqui. Alegria. Começa a dar, Alex, para todo mundo aí, alegria. Deus começa a abençoar o irmãozinho lá, sozinho. Privado de receber as bênçãos, porque ele está magoado, machucado. Né? E eles começam a receber de Deus a vitória naquela luta, naquele problema, e eles estão bem, eles estão se abraçando, se amando, se confraternizando, e Deus está abençoando, abençoando, e o irmão
está fora do corpo de Cristo, está perdendo todas as bênçãos. Mas em algum momento, alguém lembrou dele. E ligou para ele. Ligou para ele. E ele ficou se fazendo de durão. Estava ferido, magoado. Mas o irmão ficou tentando, ele não desistiu. Ficou ligando. Até que ele disse, vamos ver o que fulano quer. Vamos ver. Atende o telefone. Como não quer nada. Espera o outro falar, se manifestar. E o outro diz assim, olha, você é muito importante, você é especial. Sabe aquele problema? Eu quero te dizer que eu reconheço aquilo que eu fiz. Eu quero te dizer que eu magoei você. Mas nós estamos sentindo muito a tua falta. E vai haver rampa jovem esse final de semana e eu vou aí te buscar. Porque você é importante, porque você é precioso. Porque nós amamos você. E aí ele desliga o telefone. Quando deu 4:30 da tarde, ele ligou para ele de novo. Disse, eu vou aí passar na tua casa 5 horas para você ir para o apriscão comigo. E depois ficar para a rede. E não vale dizer não. Ok, ele ficou meio assim, não falou nada, mas ficou esperando. Se arrumou todo. E aí o irmão da igreja chamou uma turma para ir lá e buscar. E ele nem estava imaginando que seria dessa maneira. Quando ele viu, ele tomou um susto, ele até chorou de emoção. Gente, obrigada. Agora dá um bombonzinho para ele, né, Alex, tadinho. Mas, irmãos, é exatamente assim que acontece. Quando a gente está fora do corpo, nós perdemos as bênçãos de Deus, não é verdade? Quando a gente está fora do convívio do corpo, nós deixamos de ser abençoados. Sabe por quê, queridos? Em Salmo 133 diz assim, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a barba de Arão e se estende a todo o corpo, na orla, e começa a dizer, e ali, o versículo termina assim, ali o Senhor ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida? Congregue. Mas não só congregue, tenha relacionamentos, tenha vínculos de amizade, tenha vínculos de amor, irmãos. Amém? Então nós precisamos, e foi exatamente o que Caim sofreu. Ele perdeu as bênçãos de Deus, ele foi viver na terra de Nod, a terra do isolamento, a terra do exílio, da vagueação, de não caminhar, não andar nem para frente nem para trás, de não sair do lugar. Terceiro lugar, versículo 12, diz assim, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Todas as vezes que eu mato relacionamentos, todas as vezes que eu não construo relacionamentos, eu vou viver debaixo de um jugo espiritual. Foi o que aconteceu com Caim. Deus disse para ele, você vai ser como um fugitivo. Alguém que é fugitivo não consegue criar vínculos. Porque ele vive fugindo das coisas, ele vive fugindo das pessoas, ele vive fugindo das situações. E Deus quer trazer para o nosso meio, irmãos, além do amor, muita maturidade. Para nós não fugirmos das situações que virão, sim. Porque mesmo a gente amando, a gente pode cometer erros. Mesmo a gente amando, a gente pode ferir. Mas você não será um fugitivo. E aí Caim começou a viver de maneira assim, com esse jugo espiritual sobre a vida dele. Sabe o que a Bíblia diz? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros? Todas as vezes que alguém está vivendo debaixo de um jugo espiritual, um decreto de morte, um decreto de insatisfação, um decreto de medo,
o erro é tão somente nosso. É tão somente nosso. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso. Não é Deus que faz você ter medo. São os nossos erros, são as nossas atitudes. É o nosso pecado. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros, diz a Bíblia. Então são pessoas que vivem isoladas do corpo. São pessoas que vivem sem paz, sem alegria. Qual é o jugo que tem aprisionado a vida de muitos aqui? Será que é o medo? Será que é o remorso? Será que é a falta de perdão? Ah, pastora, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu já ouvi isso de pessoas. Mas Deus quer sarar a tua vida. Sabe, queridos, eu me lembro, passou um tempo da minha vida, mais ou menos há uns 10 anos atrás, eu era desconfiada com todo mundo. Eu comecei a colocar um pensamento na minha cabeça. Dizia assim: eu não preciso confiar nas pessoas, porque senão eu vou me ferir. Eu tenho que colocar como se fosse um escudo no meu coração, para que eu não me fira. E existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Elas não conseguem se liberar, elas não conseguem amar, elas não conseguem confiar nas pessoas, porque elas já foram feridas em algum momento da vida delas. Mas eu quero te dizer, queridos, eu nunca me esqueço de uma oração que eu fiz, quando alguém tinha me magoado, uma pessoa muito próxima, e eu sofri muito nesse tempo. E parece que quando vem uma coisa, Satanás começa a lançar outras coisas, para que você se sinta a pior das pessoas, não é? Porque as armas de Satanás, ele quer atingir todas as áreas da tua vida. E era exatamente assim que eu me sentia. E eu me lembro que eu comecei a orar, eu batia no meu peito, eu me tranquei no quarto, e eu urrava, irmãos. Eu dizia assim, alma, tu perdoa fulana, alma. Eu batia no meu peito e dizia, alma. Eu dava comandos para minha alma. Certa vez, o salmista Davi disse assim: por que te abates, ó minha alma? Ele estava dando comandos para a alma dele. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe, queridos, nós precisamos dar comandos para a nossa alma. Eu vou amar. Esse é o ano que eu vou me determinar a amar. Esse é o ano que eu vou me determinar a confiar. Esse é o ano que eu vou lançar o medo do meu coração. Eu vou tirar o medo do meu coração. Se determine que Deus vai te ajudar, queridos. Não aceite nenhum jugo do inferno sobre a tua vida, de medo, de vergonha, de insegurança. Deus quer fazer você voar alto, romper os limites, pela fé, irmãos, e fazer você crescer, e fazer você ser abençoado no corpo de Cristo, amém? Quarto e último, para a gente encerrar, versículo 5 e versículo 16. Versículo 5 diz assim, ó: mas não aceitou Caim e sua oferta. Quem não aceitou? Deus. Versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Sabe, irmãos, uma outra consequência quando nós não estamos bem nos nossos relacionamentos, nós denunciamos o quanto estamos longe de Deus. Não é verdade? Denunciamos o quanto estamos longe de Deus. Porque Caim, antes de não estar bem com Abel, ele não estava bem com Deus, irmãos. Ele não deu a melhor oferta para Deus. Ele deu qualquer coisa para Deus. Então, antes dele não estar bem com Caim, ele não estava bem com Deus. É um reflexo, irmãos. A Bíblia diz: como posso dizer que amo a Deus, a quem nunca vi, se não amo o meu irmão que estou vendo? Não é verdade? Como é que eu posso? Como é que eu posso? Eu sempre digo aqui que a cruz, ela é horizontal e ela é vertical. Nós precisamos 100% de Deus, mas precisamos 100% de pessoas. É assim que é a vida cristã. A vida cristã é horizontal e ela é vertical. Nós precisamos das pessoas. É claro, a gente sabe que existem muitas pessoas que nós precisamos suportar, sim ou não? É verdade, irmãos, isso é fato. Mas é interessante que o término do versículo diz assim: suportai-vos uns aos outros em
amor. O amor, irmãos, é o vínculo da perfeição. Ele que nos une. É o amor que nos une, é o vínculo da perfeição do corpo de Cristo. E sabe, eu acho tremendo esse versículo quando diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Encobre uma multidão de pecados. Quer ser mais puro, quer ser mais santificado por Deus, ame mais, irmãos. A Bíblia chega a dizer que não adianta você vender todos os teus bens e dar aos pobres, colocar o teu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Então o amor é a maior arma que a gente tem para a vida das pessoas, de trazer as pessoas, sabe, de poder nos relacionar bem com as pessoas, é o amor. Então quanto mais, irmãos, estamos perto de Deus, mais nós amamos as pessoas. Quanto mais nós estamos perto daquele que é o dono de todas as coisas, que é o dono do amor, Deus é amor, nós ficamos mais cheios desse amor. Amém, irmãos? E que você jovem nesse ano caminhe debaixo desse amor. Sabe, que você receba esse batismo de amor, e nós não vamos nos cansar de falar esse ano de amor. Porque nós precisamos, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas é o amor daqueles que estão dentro da igreja, que a Bíblia diz que iria se esfriar. E nós precisamos lutar contra isso, irmãos. E amar as pessoas e valorizar as pessoas. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Então eu vivi muito tempo ferida, como eu disse para vocês, mas eu decidi ser curada. Eu disse, Deus, eu quero caminhar como uma mulher curada. É questão de decisão, queridos. É questão de você bater no teu peito e dizer, minha alma, você vai amar, independente das circunstâncias. Você vai valorizar independente das circunstâncias. Você sabe qual é a diferença de um bom jogador para um excelente jogador? Porque na vida a gente joga muito. E eu gostei quando o Vitor Belfort falou que a gente sempre está lutando na vida. E é verdade. A gente sempre está lutando na vida. Nós todos somos jogadores no reino. E você sabe qual é a diferença? Me pergunte, qual é a diferença, pastora, de um bom jogador para um excelente jogador? A diferença é o seu poder de recuperação. Um bom jogador, ele não se recupera facilmente. Mas um excelente jogador, ele se recupera facilmente. Vocês lembram da época que Ronaldinho, o fenômeno, teve um problema no joelho e disseram que ele não jogaria mais? Vocês lembram nessa época? Que condenaram o joelho dele e disseram que ele nunca mais jogaria. E foi ali que ele se recuperou, ele fez de tudo. E continuou sendo Ronaldo fenômeno. Sabe, irmãos, essa é a diferença de um bom jogador para um excelente jogador, é o seu poder de recuperação. Eu quero te dizer que Deus vai te dar essa fortaleza nessa noite, de ser um excelente jogador, de você se recuperar das feridas que alguém lançou sobre a tua vida, e de você se levantar e amar, e levantar a bandeira do amor. Amém, irmãos? Levantar essa bandeira do amor. Nós estamos juntos nessa. Levantar essa bandeira do amor. A Bíblia chega a dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Você sabe a história? Como foi construída essa história desse versículo? Não. Sião, a cidade do grande rei, Jerusalém. Nós estivemos em Jerusalém. E quando nós chegamos em Israel, para chegar em Jerusalém, que é uma cidade de Israel, você dá uma volta assim. Você vai subindo, ela fica em cima de um monte. Jerusalém fica em cima de um monte. E você sabia que esse lugar já foi destruído 17 vezes? 17 vezes. Jerusalém já foi reconstruída. 17 vezes, irmãos. E o monte está ali firme. Nada aconteceu com ele. E quando Deus quis fazer essa analogia, Ele disse exatamente isso. Que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Que eles não se abalam, mas eles permanecem para
para sempre. Aleluia! É assim, irmãos. Você confia no Senhor, então você não vai se abalar. Você estará firme. Seu poder de recuperação está sendo acrescentado por Deus, dado por Deus. E é assim que nós vamos viver esse ano. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está presente. Então o Senhor ama relacionamentos. Olha uma coisa interessante. O que significa Emanuel? E por que não Deus comigo? Não é verdade, irmãos? Emanuel não é Deus comigo, é Deus conosco. Deus ama a unidade. Deus ama o corpo de Cristo. E eu quero encerrar lendo Gênesis capítulo 4, versículo 26 e 27. O nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Sabe o que significa Sete, queridos? Compensação. No lugar de todo relacionamento, eu quero te dizer nessa noite, que foi maculado, que foi ferido, Deus vai compensar na sua vida. Deus vai te devolver. Deus vai fazer com que outros nasçam, com que mais pessoas venham. Deus vai reconstruir, irmãos, todo relacionamento que foi danificado na sua vida. E eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Deus pode trazer o relacionamento de volta que morreu. Deus pode restituir o amor pelas pessoas no seu coração, o interesse pelas pessoas. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está nutrindo algum sentimento de desânimo, está ferido por conta de algum relacionamento que foi partido e de repente essa pessoa está aqui dentro. Então nós vamos orar. O Emerson vai liberar uma canção e enquanto nós estivermos cantando, você vai se dirigir a essa pessoa e vai pedir perdão. Amém, queridos? Se Deus tocar no teu coração, porque, irmãos, eu não tenho dúvida de que um culto como esse, Deus não possa tocar no teu coração, porque Ele está aqui. A Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então o Senhor está aqui. Que você possa estar sensível à voz de Deus. Sonde o seu coração, veja se você se sentiu em algum momento da sua vida assim, por conta de algum relacionamento que foi maculado na sua vida. Feche os teus olhos enquanto nós cantamos. Todo mundo de olho fechado, para você cantar essa canção e depois nós iremos orar. E se você sentir vontade de pedir perdão a alguém, mesmo que você não tenha feito nada, mas se você acha que esse alguém tem algo contra você, faça isso. Faça isso nessa noite. Hoje será uma noite de cura nos nossos relacionamentos. Nós temos recebido tanto amor de Deus, por que não liberarmos esse amor para o nosso irmão? Eu queria que nós fechássemos esse corredor. Você abraçasse mesmo o seu irmão. Nós pudéssemos levantar um clamor nessa noite, pelo corpo de Cristo nessa terra. Eu queria que você levantasse a sua voz, que você fizesse a sua oração bradando em fé. Não espere uma oração daqui de cima, jovem. Deus quer te usar para proclamar, para bradar no reino do Espírito. Abre a tua boca. As palavras que sairão dos teus lábios sairão como sementes nessa terra.